Próxima partida no nosso roteiro é a seguinte, ó. Bahia e Flamengo, mais um jogo que interessa a ponta de cima da tabela, hein? Sábado, 7 horas da noite, na Ponte Nova. É um jogo, como a gente está colocando agora aqui no nosso GC, né? É crucial por Libertadores. Por quê? Porque o Flamengo precisa ganhar para se tranquilizar em relação a G4 e o Bahia para se tranquilizar em relação a G6. Então, seja a fase de grupos ou seja pré-Libertadores, esse jogo é fundamental para ambas as equipes. E vai acontecer às 7 da noite, essa faixa está bastante ocupada, aí sim deve ter um canal mosaico do Premier. O jogo vai ser exclusivo do pay-per-view da Globo, então só o Premier transmite Bahia e Flamengo neste sábado às 7 da noite. Para você que vai procurar o canal mosaico, já fica sabendo que os outros dois jogos do horário são Cuiabá e São Paulo e Corinthians Internacional. Corinthians Internacional, inclusive, é o nosso próximo jogo aqui. E tem muito a ver, né, Marinho? Porque o Internacional tá empatado em pontos com o Bahia e tá ali louco para passar a equipe do Bahia. Então, é um jogo que interessa, é muito importante, sim. E o Flamengo tá disputando com o São Paulo, o G4. O São Paulo joga no mesmo horário contra o Cuiabá. Então, essa faixa das 7 da noite, exclusiva do Premier, que todos os 3 jogos são exclusivos do Premier nesse horário, essa faixa tá muito legal para disputas de Libertadores e, no caso, até de rebaixamento, que o teu Corinthians e o Cuiabá aqui também. Mas Bahia e Flamengo é jogão. O Felipe Luiz, com 3 minutos e meio, já mostrava que o Flamengo melhorou muito depois da saída do Tite no comando. Foi um jogo muito bom contra o Corinthians, que eu acho que dava para ter feito mais gols. Até acho que ficou um pouco mais complicado não ter feito só 1-0, né? Porque o Corinthians tem boas chances agora de reverter. Mas o Flamengo melhorou, e isso não dá para negar, é inegável, Marinho. O problema é o seguinte: Rogério Ceni ganha do Flamengo? Não ganha, nunca venceu, né? Nunca venceu o Flamengo como técnico. O Rogério Ceni, são 14 partidas, eu até anotei aqui, 14 jogos como treinador contra o Flamengo, independente do time em que estava o Rogério Ceni, ele nunca venceu o Flamengo. Será que é agora? Será que é dessa vez? Bom, o Bahia é o seguinte, ó, o Everton Ribeiro não vai ter lei do ex, porque ele está suspenso e está fora dessa partida contra o Flamengo. A tendência é que jogue o Carlos de Pena, uruguaio que passou recentemente pelo Internacional. As informações do departamento médico são as mesmas há muito tempo. O Acevedo e o Biel fora no DM e o Rezende em dúvida naquele processo de transição, aquele ponto de interrogação sobre volta ou não. Sobre o Flamengo, a mudança foi tão gritante, né, Alan Simão? Eu quero te perguntar o seguinte, ó. Foi só o efeito Felipe Luiz, ou Pepe Luiz, como o PVC chamou no de primeira, foi só o efeito Pepe Luiz, ou o pessoal não estava tão afim de correr pelo Tite, hein? Eu nem acho que o problema, tudo bem, o flamenguista pode achar isso, mas eu nem acho que era falta de corrida, não. Eu acho que corria errado. O time estava mal treinado, estava mal escalado, mal de forma tática. O Tite precisa se reciclar urgente. Ele passou 6 anos da vida dele treinando seleções e, pelo visto, perdeu o ritmo de futebol de clubes. O que o Tite fez do Flamengo, a gente pode falar que foi o pior trabalho dele na carreira nos últimos 20 anos, com toda certeza. E uma das informações que me deixou meio encucado depois da saída do Tite, Alan, que também já rolou aqui no All Sport, você que acompanha, não esquece de te inscrever, deixar as notificações sempre acionadas para não perder conteúdos, deixar o like para a gente, que é muito importante, porque teve nesse meio do caminho aí informação de que o Tite teria reclamado do contexto interno na relação influencers, canais de internet com o clube. Ele não gosta de todo esse novo contexto de cobertura, sabe? Onde há muitos canais identificados que cobram forte, que daqui a pouco não fazem parte do projeto, digamos assim, e que esse contexto novo de relação de produção de conteúdo com o clube, que influencia diretamente a torcida, por serem todos fardados torcendo pelo mesmo time, incomodou o Tite. Porque na seleção brasileira não tem tanto isso, né? A seleção brasileira é meio que a imprensa tradicional e deu, né? Não tem aquela coisa de alguém que cubra muito a seleção e se importe ali vestido de verde e amarelo. Mas nos clubes, a realidade é totalmente contrária. Tem ali os perfis identificados, as perguntas em coletivas são de perfis de clubes, de produção de conteúdo, de influencers, e isso teria incomodado o Tite. Chama atenção por quê? Porque a realidade é essa já há bastante tempo, né, Alan? Isso aí não começou ontem. Essa nova mudança, a nova forma de participar de uma cobertura, ela já está acontecendo há séculos. Então, para o Tite ter ficado surpreso com isso e ter saído um pouco chateado com isso, mostra o quanto fora da realidade ele estava.
Então essa é outra situação sobre a saída do Tite, mas agora a verdade é Pepe Luiz. Bom, o departamento médico do Flamengo segue com aqueles mesmos jogadores, o Pedro, Cebolinha, o Vinha, o Luiz Araújo. Será que o Gabigol vai seguir titular? A expectativa é que ele ganhe mais minutos e vá melhorando. Uma última informação de Flamengo foi trazida pela Luísa Sá no de 1ª da manhã dessa sexta-feira, e ela informou que o Flamengo já foi notificado pela FIFA que vai pagar 60% do salário do Pedro em razão da lesão dele nesse período de afastamento do campo, porque a lesão dele aconteceu pela seleção brasileira. Então o Flamengo ainda conversa com a FIFA querendo ampliar esse pagamento, mas 60% do salário dele já está definido que vai ser pago pela entidade, porque ele vai ficar um longo período afastado ainda em razão daquele problema no joelho. Dito isso, vamos para palpites. Bahia e Flamengo. Vou abrir o palpite dizendo que, na minha opinião, vence o Flamengo mesmo fora de casa. Pepe Luiz, show do Mengão. E aí, Alan? Concordo, acho que o Flamengo ganha, o Rogério Ceni vai continuar sem ganhar do Flamengo, não tem jeito. E essa questão dos 60% é porque é o valor em carteira, né, do Pedro, e aí tem o valor de direito de imagem, que aí eles vão tentar de outras formas, mas aqui no Brasil tem isso, o salário que vale é o de carteira, o que ganha de direito de imagem é como se fosse por fora, então a FIFA paga o valor que está registrado oficialmente. Mas vai ser um bom jogo, viu, Marinho? Boa ideia aí da CBF, do Premier, da Globo, enfim, para colocar essa partida com tantos jogos legais, sábados às 7 da noite, pra gente que vai ficar sem Brasileirão no domingo, tá boa essa faixa horária aí, hein? E vem mais. E para fechar esse jogo, esse assunto, eu vou repetir isso 3 vezes, mas entenda que nós também fatiamos o programa para a versão gravada. O All Sport vai fazer uma cobertura especial neste sábado, o pós-jogo de 3 partidas. Toda a faixa das 7 da noite vai estar tratada no pós-jogo assim que os jogos acabarem. Então te liga aqui no canal do All Sport, mantém sempre a notificação acionada, te inscreve, porque vai ter uma cobertura especial com colunistas, comentários para os 3 jogos das 7 deste sábado do Campeonato Brasileiro.